Olá. Então, Violência é uma música que eu compus, uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras músicas. De fato, a primeira foi algo bem experimental em termos de composição, então acabou ficando pelo caminho. Mas Violência foi uma inspiração, obviamente baseada na experiência ruim, né? Que foi ver o crescimento desenfreado nos anos 90 da violência, né? No nosso país, no mundo de uma forma geral, mas no nosso país uma coisa gritante assim. E quem viveu na década de 90, 80 vai se lembrar tranquilamente de como eram as casas, né? A gente não tinha muros e grades, como diz a música do Engenheiros do Havaí, e tinha-se um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, né? E a partir ali do meio da década de 90 para o final e aí mesmo no início dos anos 2000, se você não subisse um muro de 2 metros ou colocasse grades em casa, nas janelas, nas portas, certamente você ia ser era uma vítima bem propícia, né? Então, um dia eu cheguei em casa e aquela coisa de assistir ao jornal, e era uma coisa que à época mexia muito comigo já. Ainda mexe, né? Apesar da violência nos dias atuais ser uma coisa quase que banal, assim, no nosso Brasil, a gente aceita isso de uma forma tão, sabe, natural. E então, assim, eu resolvi escrever, porque eu cheguei em casa, vi aquele jornal, assim, passando notícias terríveis, e eu disse, vou escrever sobre isso, vou tirar isso um pouco de mim, porque compor é um pouco disso, né? É você externar as coisas que você quer falar e, e mais do que falar, você quer expressar isso de uma forma maior e maior do que a fala, só o canto, né? O canto e a música, a arte, enfim. E no meu caso, mais cantar, porque assim, o instrumento nunca foi e continua não sendo a minha praia. Eu não sou um instrumentista, né? Eu toco o violão para poder para poder cantar, para poder me expressar, mas eu sempre tive ótimos músicos me acompanhando, e eu os acompanhando, né? O meu instrumento que sempre foi a voz. E aí foi isso, assim, e com base nessa nesse dia que eu assisti a notícia, eu disse, vou fazer a música, acabou saindo Violência, que tem uma pegada assim daquele rock bem dos anos 80, 90, né? Uma coisa que é um tipo de som que a gente já você não ouve mais nos dias de hoje, assim, em termos de composição. É uma melodia simples, reta, mas ela concentra mesmo as forças na letra, que também não tem nada de, né, não é uma super letra, não é nada que qualquer pessoa comum não pudesse ter escrito e falado, mas ela é verdadeira, e eu acho que é isso que é o mais importante, né? Essa expressão de quem já não aguenta mais falar sobre
ouvi falar, né, sobre violência e de que como é que a gente vai ter paz, como é que a gente faz para mudar esse rumo. E hoje, morando fora do país, morando num lugar onde as portas são de vidro, não tem muro na frente de casa, e vendo essa coisa, né, tendo essa perspectiva diferente de fora, é uma coisa meio louca, assim, porque coisas que acontecem por aí, a gente não... são coisas inadmissíveis aqui fora, né? Recentemente aí teve o caso de um menino aí cujo a mãe, eu acho que era padastro, eu até não... Eu quase não vejo esse tipo de notícia do Brasil, porque é uma coisa que me afeta muito, e eu tenho certeza que afeta muita gente no Brasil também. Afeta muita gente no Brasil sem saber que está sendo afetado. Porque quando eu saí daí, eu estava doente e não sabia. Mentalmente, né? A gente vive assim essa loucura que é o Brasil, toda essa dificuldade que a gente passa de ter que, né, matar um leão por dia para poder viver e poder sobreviver, poder dar um melhor para os nossos filhos. E eu não quero ser injusto, né? Eu tive uma base familiar e tive a oportunidade de estudar, como a maioria dos brasileiros, trabalhando de dia para pagar os estudos à noite, mas eu consegui fazer isso, e a gente sabe que tem muita gente no Brasil que não tem condição, não tem essa condição, que crianças vão para a escola para poder comer, porque os pais não têm o que servir em casa. Mas enfim, não era sobre isso que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre a composição, mas também é uma coisa que me veio e que precisa ser falada de vez em quando. Eu vou tocar um pedacinho da música, e só voz e violão, mais ou menos da forma como ela foi composta, né? Ela foi uma música assim que saiu, nem toda música vem assim. Hoje em dia eu consigo compor, eu consigo sentar e pensar numa música, ou se tem um tema que eu acho legal, e é isso aí. A gente vai continuar batendo papos mais pra frente, porque eu vou continuar falando a respeito disso, eu preciso. E vou falar sobre outros assuntos também, que eu acho bacana que sejam falados. Hoje em dia todo mundo tem voz, todo mundo pode escutar aquilo que a gente tem para falar, escuta quem quer não escuta, mas realmente tem coisas que precisam ser faladas, e violência é uma delas. Eu cheguei em casa, liguei a TV, não acreditei no que comecei a ver. Só a violência de todos os tipos. Quem são esses tais seres humanos? Violência nas estradas, violência na sua casa, violência nas escolas, em todo lugar. Lá, 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 oh. O que vou fazer pra mudar esse rumo? Como vou ter paz? O que é a paz?
pras minhas perguntas. Eu saí de casa pra tentar me esquecer, mas me deparei com a violência. Violência ali na rua, violência nua e crua, violência de verdade na civilização, violência desleal, violência imoral, violência anormal, violência. La, 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 oh. O que vou fazer pra mudar esse rumo? Como vou ter paz? O que é a paz? Eu quero respostas pras minhas perguntas. Então é isso aí. E já sabe, se quiser curtir violência, a música completinha, arranjada, só ir nas plataformas sociais em que a música foi adicionada e curtir lá, ok? E em breve a gente vai lançar mais uma música, muito em breve, com mais outras 2 músicas posteriormente. Então até o fim do ano a gente vai ter aí 4 músicas. Fim do ano a gente vai gravar mais. Eu vou com a família pro Brasil pra gente dar uma passeada. Tô prestes a receber a vacina aqui já. Graças, né? E vou estar imunizado, vou poder visitar todo mundo, poder abraçar todo mundo, né? E é isso. Espero que vocês fiquem bem aí, ok? A gente se vê em breve. Tudo de bom.